Bem-vindos, vamos dar uma atualizada aí na nossa análise de Cogna. Vamos ver o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas, ver se vale a pena ainda continuar comprado e se a gente tem ainda a tendência de subir, tá? Ou a gente já chegou aí num momento que é para ficar de olho justamente em início de correção. Então vamos dar uma olhada aí, vamos ver o que o gráfico nos diz. Antes de tudo aqui, ó, já vamos pegar no semanal, tá? Só fazer um recapitular aqui rapidinho. Tá? A gente teve a queda, correção aqui, andando de lado no range, perdeu o range, testou o range e porrada para baixo, tá? Então, depois dessa região aqui, não tinha nada a ser feito, era só aguardar e formar um fundo e ele ainda deu mais uma chance ainda, justamente testando esse range perdido e avisando o mercado que vinha queda forte pela frente, tá? Então, nessa formação de fundo aqui, a gente teve o fundo sendo formado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tá? Perdeu essa região, formou aí um bear trap, jogando o preço para cima. No semanal a gente vê aqui que ele não deu muito sinal, nem segundas chances aqui para quem estava de fora. Então, no semanal aqui ele está indo com bastante força, tipo, pode ver aqui desse falso rompimento até o topo agora são 76% mais ou menos, em que ele subiu aí praticamente em linha reta. Tá marcado aqui o maior volume de negociação bem aqui embaixo, por volta dos R$ 2, 2,20. E a gente deixou marcado aqui essa região aqui de fundos e desse falso rompimento. Vamos passar para o diário e vamos ver o que a gente consegue de informação para refinar aí a nossa análise. Aqui, vamos dar uma olhada aqui no diário, tá? Antes de tudo, não esqueça já de se inscrever, ativar as notificações, tá? Pelo menos aí 2 vídeos por dia. Eu tô trazendo aí sempre atualizações importantes aí do mercado, não só de Cogna, como várias outras ações, beleza? Então, aqui, ó, a gente teve na análise, na última análise, tá? Justamente a gente tinha feito a leitura que a gente podia ter feito, fazer justamente esse movimento aqui para cima, justamente para romper esse topo, tá? Então, mais uma vez a gente deu a leitura cravada do que aconteceu. Então a gente já viu que ele fez justamente esse movimento, ele testou esse topo, tá? Rompeu esse topo e ele fez um movimento aí de tentativa de rejeição. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver o que a gente pode imaginar de alvos caso ele continue subindo, onde a gente botaria o stop e o alvo caso a ação reverta para queda. Então, o que eu faria aqui nessa região? Para começar, se eu tivesse comprado, tá? Eu não consegui comprar, eu fiquei de fora dessa porque eu esperei um pouco demais e quando eu fui ver já tinha passado do ponto. Tá? Então, se eu tivesse comprado, com certeza o meu stop já estaria aqui abaixo dos R$ 3, tá? Porque se ele voltar esse tanto aqui do preço, ele vai estar fazendo uma rejeição desse fundo, desse topo aqui rompido. Se a gente voltar aqui no semanal, a gente vai ver aí que a gente pode estar tentando fechar um engolfo nesse candle semanal. Então a gente ficaria de olho justamente com o rompimento aqui, ó, desses 3,26, já seria uma péssima indicação do semanal. Perderia aqui justamente esse falso rompimento aqui de topo, tá? Mas para dar um sinal de reversão claro mesmo, ele teria que perder a região dos R$ 3. Caso isso aconteça, a gente pode ter uma queda mais forte, tá? Agora a gente já vai ver o alvo, caso ele volte mesmo a cair. Caso ele continue subindo, eu não acredito que ele consiga passar aqui dessa região aqui dos R$ 4, tá? Eu não, por enquanto eu não vejo uma leitura onde ele possa conseguir chegar aqui nos R$ 4, mas se ele romper esse topo aqui do 6,69, ele pode aí ter força justamente para chegar nessa região aqui, que é uma região muito importante, tá? Que aqui, ó, entre R$ 4 a 4,35 mais ou menos. Essa é uma região muito importante aqui do gráfico, né? Por enquanto, eu não imagino ele chegando aqui pela leitura atual, mas tudo vai depender como ele vai fechar essa semana. O Ibovespa está bem forte. Hoje fechou com muita força compradora e a tendência de continuar subindo amanhã. Então, nunca se sabe, mas como a bolsa subiu bastante e as ações aqui estão meio travadas, pode ser que a gente fique aí preso nessa região justamente para fazer uma possível formação de topo. Então, caso continue subindo, eu acredito aí que R$ 4 seria um valor muito forte e que ele encontraria muitos problemas para conseguir subir, tá? Então, meu stop estaria com certeza aqui abaixo dos 3. Então, daqui dessa região aqui para o stop seriam 14%.
tá? Então, para quem tá comprado aqui embaixo, daria já um belo trade de 60%, então nada mal, tá? Mas o ideal aqui, o stop técnico aqui mais indicado seria abaixo dos 3, tá? Caso ele falhe em continuar subindo, a gente pode ter formado aí justamente um padrão de rejeição de queda, tá? Onde ele formou o topo aqui, fez todo esse movimento de baixa e ele rejeitou esse movimento aqui, rompendo o topo. Então, se ele não conseguir se manter subindo a partir dessa região, a gente tem todas as condições para formar o pivô no diário, justamente voltando para essa região. Até mesmo poderia voltar aqui para a região dos R$ 2 para validar esses falsos rompimentos, que é muito comum numa ação depois que ela sobe, tá? Rejeita um fundo perdido, que ele volte para testar essa região aqui. Então, caso ele perca esses R$ 3, tem tudo para voltar aqui para os dois, para casa dos dois, para aí sim formar um pivô no diário de longo prazo, onde a gente poderia justamente procurar posições nessa região. Mas por enquanto a gente não tem ainda como ter uma leitura clara desse tipo de movimento enquanto ele estiver trabalhando aqui em cima. Ele pode ficar preso aí por mais um tempo, tá? Semanas ou até meses de repente, justamente para começar a aumentar esse volume aqui e começar a fazer uma tentativa de formar topo ou até mesmo uma acumulação, porque é muito comum depois de um preço subir o tanto que subiu aqui, ele ficar preso um pouco, até mesmo para se decidir se ele vai continuar subindo ou não, tá? Então formou esse canalzinho de alta aqui, então ele perdendo esse canal já é um péssimo sinal e é um sinal que a gente pode voltar justamente lá para a região dos R$ 2 de novo. Então eu ficaria muito atento justamente nessa formação. Enquanto continuar subindo, não tem motivo para vender, tá? Só ajustando stop, mas caso perca essa região, a gente tem tudo aí para voltar para os R$ 2. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí de Cogna. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, é só deixar nos comentários. Assim que possível, eu estou enviando para o canal, beleza? Valeu!